Essa é a timeline de todos os babados por trás do filme Don't Worry Darling, com Harry Styles, Florence Pugh e dirigido pela Olivia Wilde. Tudo no mesmo vídeo, sem parte 2. Faço o vídeo correndo o risco de ser chamada de hipócrita, porque estarei relatando aqui babados com Harry Styles. As pessoas ficam ofendidas por ele muito facilmente, sendo que em 2018 eu estive no show dele e em dezembro desse ano estarei de novo. Então assim, vocês vão ter que lidar com isso. Mas vamos lá. Tudo começa em abril de 2020, com a Deadline divulgando que Florence Pugh, Shia LaBeouf e Chris Pine estrelariam o thriller psicológico de Olivia Wilde, Don't Worry Darling. Vale apontar aqui, porque já vi gente falando o oposto. A Olivia Wilde ainda não namorava o Harry Styles nesse ponto. Ela era conhecida sim em Hollywood como atriz e já havia dirigido com êxito e elogios o filme Booksmart. Ela também era noiva do Jason Sudeikis, com quem ela teve 2 filhos. Eu não sou muito admiradora da Olivia. Pra falar a real, nunca me importei muito com ela como atriz. Me chamou mais a atenção o trabalho dela como diretora em Booksmart. Mas é que eu já vi gente dizer que ela ficou conhecida por causa do relacionamento com Harry Styles. E eu acho que isso é meio loucura. Seguindo na timeline, em setembro de 2020, é anunciado que Harry Styles substituirá o Shia LaBeouf no longa-metragem, devido a conflitos de agenda do Shia. O filme começa a ser filmado em outubro e um mês depois, em novembro, a Olivia anuncia que ela e seu noivo de 7 anos, o Jason Sudeikis, estavam separados desde o início daquele ano. Em dezembro de 2020, 2 das ex-namoradas do Shia LaBeouf, a FKA Twigs e a Caroline Phan, entraram com uma ação contra o ator, alegando abuso implacável e agressão sexual, segundo The New York Times. E isso desencadeia alguns segredos de bastidores de Don't Worry Darling, ou pelo menos o que o pessoal dos bastidores de Don't Worry Darling queriam divulgar. Então foi dito que o Shia, na real, tinha sido demitido do filme antes das filmagens começarem devido ao mau comportamento, e que a Florence não estava a fim de trabalhar com ele. De acordo com a Variety, o estilo de atuação do Shia teria colidido com o elenco e a equipe, incluindo a Olivia também, que acabou demitindo. Na época, a Olivia e o Shia se recusaram a comentar os boatos, mas algumas bocas estavam espalhando por ali que a Olivia tinha zero tolerância nos bastidores com machistas e otários com as pessoas no set. Agora estamos em janeiro de 2021 e o TMZ divulga que a Olivia e o Harry Styles participaram de um casamento como um casal de mãozinhas dadas. Isso está relacionado com aquelas fotos virais que bombou por aí. De acordo com uma fonte que conversou com a People, o relacionamento deles começou no set de Don't Worry Darling. Depois disso, todo mundo envolvido no filme até que teve um pouco de paz até o ano seguinte, em abril de 2022, quando um servidor entrega papéis de custódia do ex da Olivia Wilde, o Jason Sudeikis, enquanto ela fala sobre o filme na CinemaCon de Los Angeles. Sendo muito atriz, ela recebeu o documento e seguiu a apresentação numa boa. Deixou todo mundo chocado por isso. Também nesse evento, ela fez um pequeno comentário sarcástico, assumindo que tá com Harry. Em julho de 2022, a Olivia e a Florence são só declarações de amor uma para outra nas redes sociais. Em agosto, a Olivia revela um dos mood boards que ela criou para o visual do filme. Eles são criticados por serem um pouco básicos. Isso não é exatamente dentro dos tópicos polêmicos de bastidores, mas é um exemplo de como aparentemente nenhuma publicidade possível relacionada a esse filme dá certo. Agora vamos para as tensões de agosto, mês passado, que são babado. Começam os boatos da rixa de Florence com alguém do filme ou com todo mundo do filme, enfim. À medida que a turnê de imprensa de Don't Worry Darling aumenta, os fãs notam que a atriz está basicamente ausente dos eventos. Os seus representantes disseram que ela estava em Budapeste filmando Duna 2 e que por isso não está postando muito sobre o filme online. Na mesma época, começa a rolar também um boato de que o Harry estaria recebendo um salário maior do que a Florence, que seria a verdadeira estrela do filme. Ela é a protagonista e é mais experiente que ele. Isso sem nem entrar no mérito do ativismo da diretora, que se diz feminista e tudo mais. Apenas alguns dias do início dos boatos, a Florence revela a Harper's Bazaar que não tá feliz com a maneira com que as conversas sobre Don't Worry Darling na imprensa estão sendo conduzidas. Para ela, tudo estava girando em torno das cenas de sexo e do fato de que essas cenas acontecem com o cara mais famoso do mundo, nas palavras dela. Na entrevista, a Florence disse que não é por isso que ela faz esse trabalho. Ela também elogiou a equipe médica que trabalhou no filme para proteger todo mundo da Covid, e eu achei legal destacar isso porque o filme foi gravado bem no meião da pandemia. Já as fofocas de bastidores, daquelas que ninguém sabe quem falou o quê, da fonte anônima, era de que a Florence não ia aparecer mesmo em Cannes e nem outro evento para divulgar Don't Worry Darling, junto com Harry Styles e com a Olivia. E que ela tava dizendo por aí que ela que havia praticamente dirigido o filme
uma vez que a Olivia ficou muito ocupada, muito dispersa com o romance com o cara mais famoso do mundo. Novamente, nada disso foi confirmado, tá? Logo em seguida, a Olivia falou com a Variety, descartando os rumores de uma briga com a Florence, e disse que a mídia tem uma ferramenta para colocar mulheres umas contra as outras e envergonhá-las. Ela também descreveu a saída do Shia como um processo não condizente com o ethos que exige em suas produções. É aí que o Shia responde, divulgando para Variety um vídeo em que a Olivia aparece pedindo para ele reconsiderar e voltar pro filme, e que ela poderia convencer a Florence de trabalhar com ele, confirmando outro tipo de boato, que a Florence não queria trabalhar com ele porque ele era um abusador, e ele dizendo basicamente que foi ele que se demitiu, ele que quis sair. Atualmente, o Shia está envolvido numa outra polêmica relacionada a um outro filme dele, o Honey Boy, cuja divulgação ele passou dizendo que havia sido abusado pelo seu pai na infância e que havia usado esse suposto trauma para construir o personagem. Agora, ele admitiu que foi tudo inventado. O Harry é outro nome envolvido com o filme Don't Worry Darling, que não tá numa fase, sim, de divulgação muito boa das suas habilidades de atuação. A Warner divulgou um trechinho de Don't Worry Darling, em que a atuação dele tá sendo muito criticada. Eu não achei tão ruim quanto as pessoas estavam falando, né? Antes de dar play, eu já tava com a expectativa de que ia ser uma coisa horrorosa. Mas, realmente, ao lado da Florence Pugh, você percebe a discrepância no talento dos dois pra atuação. Ele também saiu por aí dando entrevista sobre um outro filme dele que tá pra estrear, My Policeman, e que ele critica cenas de sexo entre homens no cinema e diz que no filme dele vai ser tudo mais delicado. Enfim. Agora, sobre as revelações do Shia sobre a Olivia, por mais que comprometa ela também, eu queria trazer algo que a Fran Hopfner, do site Gawker, disse e que resumiu tudo apropriadamente. Pra ela, o Shia, surgindo na 11ª hora e pra se juntar à pilha das polêmicas relacionadas à Olivia, parece rancoroso e desalinhado. Pode até ser verdade que ele mesmo tenha se demitido e tudo mais. Mas a Olivia Wilde não pode ter a sua reputação mais prejudicada do que ele mesmo, com as acusações que ele tá recebendo, né? Em outras palavras, quem é ele na fila da padaria de Hollywood? E aí, enfinzinhos, o que vocês acham desses bafos todo?